pessoal, seguindo aqui nas regras sobre os artigos. Então, a gente terminou o bloco anterior, tá? Falando aqui, pedi para vocês acrescentarem sobre a questão das observações, das exceções de uso, tá bom? Então, só pegando o esqueminha aqui do Word, né? Isso aqui, a gente, tranquilo, material disponível para todo mundo. Fiquem atentos em relação a essas questões, tá? Então, lá, somzinho de consoante, só fazendo uma síntese aqui, tá? O N para som de vogal. Cuidado, porque o som da letra é importante. Cuidado com essas questões, ó, do U, do H, tá bom? E uma outra questão legal para a gente levar. Artigo, ele é um determinante, tá? O artigo, ele sempre vai ser um determinante de um substantivo. Mas, no inglês, como a gente tem a ordem dos adjetivos e a ordem dos advérbios, elas podem ser trocadas no que tange ao substantivo, pode acontecer de você usar um artigo antes de um substantivo ou antes de um adjetivo. Então, fiquem atentos, que não necessariamente vai ser só um substantivo, tá? Então, quando eu falo assim, ó, a cold day, um dia frio. Então, eu vou aplicar a regra, galera, pro cold e não pro day, porque é a questão subsequente. A very crazy person, uma pessoa muito louca, muito maluca. Very é um advérbio de intensidade. Então, não necessariamente no inglês, galera, o artigo ele vai só ser determinante de um substantivo. Por conta do posicionamento dos adjetivos e dos advérbios em inglês, tem a questão do posicionamento, a gente pode muito bem utilizar um artigo antes de um substantivo ou de um advérbio. Ó. An easy lesson, uma lição fácil, uma aula fácil. An interesting class, uma classe interessante, uma aula interessante. Então, zero pane aqui para vocês, tranquilo? Então, vamos lá, só fazendo essa sinopse aqui para a gente dar seguimento nos nossos estudos. E aí a gente chega no artigo definido, tá? Indefinido aqui, eu acho que nós cobrimos o principal de prova, tá bom? Mas eu quero que vocês tenham muito cuidado com o definido. O que acontece? O problema do definido é excesso de regra. Quando a gente vai usar o definido, a gente vai ter que primeiro pensar na ideia de uma obrigatoriedade de uso e de situações que eu não posso utilizar e que vai ser caso até de omissão de artigo, porque eu não vou usar nem o artigo definido nem indefinido. Primeira coisa, galera, que eu tenho que ter em mente. Quando eu vou usar o artigo definido, eu vou usar para especificar algo. Eu quero especificar algo. Então, quando eu digo the cat, the dog, não é qualquer gato, não é qualquer cachorro. É aquele gato e aquele cachorro, é o gato e o cachorro, tá? Então, vocês têm que ter em mente para não confundir com a ideia do indefinido, tá? Quando eu digo the apple, the orange, também continua a mesma história. As maçãs, a maçã, a laranja, não importa. Bem lembrando que o definido não importa se é consoante, se é vogal, se é singular ou se é plural. Ele vai ser aplicado da mesma forma. Ele vai ser utilizado do mesmo jeito, tá bom? Então, a primeira coisa em mente, é usado tanto no singular quanto no plural. E é utilizado em situações específicas. Que eu quero destacar que é aquela coisa. Beleza? Pois bem, vamos lá, vamos dar seguimento. Vamos lá. Eu coloquei em inglês, tá? Porque pode acontecer, eu já vi questões um pouco mais elaboradas de prova, dele perguntar a justificativa do uso do artigo definido. Então, eu quero que você pause aqui em algum momento e eu quero que você monte o seu caderno em cima disso aqui, tá? Então, o artigo definido é mais frequente. Usamos na frente de um substantivo quando sabemos exatamente a que se refere. Foi o que eu falei para vocês da coisa específica. Situações de uso. Because there is only one. Ou seja, porque são coisas únicas de sua natureza. As gramáticas dizem coisas únicas de sua natureza. Como assim, Lívia? The Pope is visiting Russia. O Papa está visitando a Rússia. Galera, quantos papas tem? Só um. Um papa. Morre o papa, tem fumacinha branca, fumacinha cinza no seu conselho para escolher. Por quê? É uma representatividade política e religiosa. Um único papa. Então, the Pope is visiting Russia. É o Papa, não é qualquer pessoa, é o Papa, tá? The moon is very bright tonight. A lua está muito brilhante essa noite. Ser único de sua natureza, não ser celeste. A lua, não é qualquer lua, é a lua, é a nossa lua, tá? Ou qualquer outra lua. The Shah of Iran was deposed in 1979, né? O sheik do Irã, o presidente, né? Que eles têm outro nome lá, não é presidente, que não é o mesmo sistema de governo que o nosso, né?
Então, ó, é uma pessoa única de sua natureza. Então, uma justificativa, galera, que a gente tem que levar para a prova é caso a banca venha com um pouco de maldade perguntando, ok, engraçadinho, você sabe que the Pope tá beleza, mas por que foi utilizado esse artigo? Aí uma questão um pouco mais elaborada de prova. Simples, porque eles são únicos em suas naturezas. Sejam pessoas específicas, sejam representatividades específicas, né? A questão aqui da lua, o sol e por aí vai. This is why we use the definite article with a superlative adjective. Esse é o motivo pelo qual nós utilizamos com os adjetivos superlativos. Eu vou te dar uma aula, a gente vai ter uma aula só para tratar de graus dos adjetivos, comparativos e superlativos, mas já te digo, diante de um superlativo, necessariamente eu vou utilizar o artigo. Olha aqui, galera. He is the tallest boy in the class. Ele é o garoto mais alto da sala, da classe. It is the oldest building in the town. Esse é o edifício mais antigo da cidade. Então não é qualquer um, é o menino mais alto da sala, é o único de sua natureza. É o edifício mais antigo na cidade, também não é qualquer edifício, é o edifício mais antigo na cidade, então tenha isso em mente. Mas, grava a regra básica, já te ensinando que eu vou utilizar o artigo, né, melhor dizendo, antes aqui de um superlativo. Então, perceba que aqui você vai ter que fazer um trabalho contínuo de memorização, tá bom? Vamos lá. Letra B. Because there is only one in that place or in those surroundings. Porque é somente aquilo naquele lugar ou nos arredores. Surroundings significa arredores, tá? Ao redor. Então, vamos lá. Vamos ver no exemplo que eu trouxe para vocês. Ó, beleza. Deixa eu ver aqui se eu passei demais. Da tecnologia. Vamos lá. Outra. Ó, porque nós já mencionamos, isso é um clássico. Olha, a mulher que caiu a 10 metros do High Peak foi levantada, né, com segurança por um helicóptero. A mulher caiu enquanto estava escalando. É qualquer mulher? Não, galera. Olha que legal. Olha o que eu quero que você tenha. O que a prova vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Lacuna aqui, lacuna aqui, lacuna, lacuna. Aí você vai ter que pensar. Olha, quando ele começa a falar uma mulher caiu, vamos ver aqui, a 10 metros do pico aqui, etc e tal, porque ela estava escalando. Uma mulher qualquer. Primeiro ela é genérica. Uma mulher. Depois, quando eu retomo essa mulher, o que eu vou falar? Ó, a mulher caiu enquanto estava escalando, climbing. Galera, é qualquer mulher? Não, é a mulher que estava escalando, que caiu daqui do negócio. Então, perceba o seguinte. Primeiro eu começo utilizando um artigo indefinido, porque eu não sei quem é essa mulher ainda, estou passando pela primeira vez a informação sobre ela. É legal vocês terem esse pensamento para a prova, hein? Leva isso para a prova. E depois a gente pensa que é o seguinte, não é qualquer mulher, é a mulher que caiu do negócio de lá, virou uma mulher específica. Então, numa questão de prova, em que vocês tenham várias lacunas para que completem, vocês têm que ter esse raciocínio semântico no que tange ao uso dos artigos. E aqui eu acho a parte mais difícil para o candidato, tá? Então, beleza. Então, algo que já fora mencionado, ó. O resgate, né, is the latest series of incidents on High Peak, né? É o mais recente dos incidentes de lá. Em janeiro, 2 homens, né, caminhando, blá, 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 foram mortos numa queda. Beleza, então não escale. Principalmente quando você está fazendo concurso, tá? Vamos evitar a fadiga. Também podemos usar o artigo definido. Então, vamos lá, ó. Coisas únicas de sua natureza, superlativos, porque somente há aquela naquele lugar ou nos arredores. É questão de memorização, tá, pessoal? Porque nós já mencionamos. Vamos lá? Para dizer algo sobre as coisas que se referem a um substantivo. Ó, the wolf is not really a dangerous animal. Wolves are not really dangerous animals. Então, aqui o lobo não é realmente um animal perigoso. Eu não estou generalizando, dizendo que lobos são perigosos ou não. Eu estou dizendo que o lobo, eu estou falando uma coisa específica sobre um grupo de coisas, tá? The kangaroo is found only in Australia. O canguru é encontrado na Austrália. É diferente de eu falar, cangurus são encontrados na Austrália. Se eu jogo para o plural, olha que interessante, galera. Olha que interessante. Se eu jogo para o plural, eu generalizo. Se eu generalizo, olha aqui, eu omito artigo. Tem artigo aqui? Não tem artigo. Questão clássica de prova. E vê por que não vai colocar artigo? Primeiro que eu não posso colocar artigo indefinido porque está no plural. Segundo, eu
não vou colocar o artigo definido nessa questão plural aqui, porque eu estou generalizando. Ó, the heart pumps blood around the body. O coração bombeia sangue para o corpo, ao redor do corpo. Corações bombeiam sangue para o corpo. Corações, generalizei, não é específico. Então, ó, eu estou falando de coisas específicas. Eu estou especificando o lobo, o canguru, o coração. Aqui não, aqui eu já jogo no genérico. Se eu jogo no genérico, eu omito o artigo definido e não uso o indefinido. Então vai ser aquele clássico de prova que eu já contei para vocês, que vai ter lá o espacinho para completar e a resposta ou vai ser o conjuntinho vazio, ou vai ser o xizinho, ou vai ser um hífen, que é um tracinho, que não usa artigo ali naquela situação, tá? Então fiquem muito atentos em relação a isso, porque é muito usado em prova, tá? We use the definite article in this way to talk about musical instruments. Clássico de prova. Fura o seu dedo e coloca uma gota de sangue aqui no seu caderno. Descrever habilidades com instrumentos musicais. Sempre que eu vou descrever habilidades com instrumentos musicais em inglês, eu vou utilizar artigo definido. Não vou usar indefinido, vou usar definido, tá? So, Joe plays the piano really well. Joe can play the piano, any piano, or can play the piano really well. Né? Eu estou descrevendo habilidades com instrumentos musicais. Então, coloca aí, ó, habilidades musicais com instrumentos musicais. He's learning the guitar. Ele está aprendendo a guitarra. Ai, que estranho, Lívia. Que estranho. Não é mais fácil falar ele está aprendendo guitarra assim? Tu traduz assim. Mas na prova, você viu que é instrumento musical, você vai necessariamente utilizar o artigo definido. Tá, galera? Clássico, hein? Gota de sangue. Para se referir a um sistema ou serviço. Vamos lá? How long does it take on the train? Serviço de transporte, né? Quanto tempo dura o trem? I heard it on the radio. Eu ouvi no rádio. You should tell the police. Você deveria dizer isso à polícia. Ou seja, né? Sistemas e serviços prestados à sociedade, ou sistemas aí como rádio, TV, etc. Eu poderia falar on the radio, on the TV, ou até mesmo on TV, vai depender do contexto, tá? Com adjetivos como rico, pobre, mais velho, desempregado, para falar de grupos de pessoas. O pulo do gato está no negrito aqui que eu coloquei para vocês, galera. Grupos de pessoas. Eu vou pegar essa galera e vou especificar num grupo. Eu não vou falar de um grupo genérico, eu vou especificar. Life can be very hard for the poor. A vida pode ser muito dura para os pobres. Para os pobres, o grupo de pobres. Não é a pobre sofre. Não, a questão não é essa. Aí já mudaria o contexto. Aí já seria genérico, tá? Não. Aqui, ó, for the poor, para um grupo de pessoas. I think the rich should pay more taxes. Eu acho que os ricos deveriam pagar mais impostos, mais taxas. She works for a group to help the disabled. Ela trabalha para um grupo que ajuda os deficientes, os portadores de necessidades especiais, disabled, né? Portadores de necessidade especial, tá? Então perceba que aqui são adjetivos que qualificam um grupo de pessoas. Boa também, muito técnica, tá? E o que vai acontecer? O que eu falei para vocês? Eu trouxe alguns casos principais de uso, né? Mas vamos lá, a gente vai seguindo aqui, você vai lendo e relendo essa matéria até entrar na sua cabeça, tá? Que não tem jeito. Nós geralmente não usamos com nomes, tá? Então, ó, que em português é muito comum, o fulano, o William, o José não. William Shakespeare wrote Hamlet. William Shakespeare escreveu Hamlet. Ah, mas no português, Lívia, esquece o português. Se fosse português, tu não tava na aula de inglês. Quando dá pra fazer um gancho, eu faço pra você, tranquilo. Porque, né, também sou professora de português, apesar de preferir atuar em língua inglesa por ser minha especialidade. A gente usa o português mais de forma comparada e eu uso muito de forma instrumental para vocês. Quando dá para fazer gancho, eu faço o gancho. Não dando, esquece. Ah, Paris é a capital da França. Iran is in Asia, né? Então, or Iran, as you prefer, tá? Então, não vai usar antes de artigos com nomes próprios, a regra é clara. O Rio de Janeiro é bonito, Rio de Janeiro is beautiful. Brasil é um país tropical, isso tudo já caiu em prova. Brazil is a tropical country. Brasil. Ah, mas o Brasil, Lívia. Não, o Brasil em português. No inglês vai ser Brasil. E com Z, tá? Agora, se o nome desse reino, desse estado, dessa república já possui na sua origem o the,
na boa, problema nenhum. Você usa. Então, clássico de prova, tá? O Reino Unido, Reino do Nepal, os Estados Unidos da América, as pessoas da República da China, o povo da República da China. Esses países aqui, galera, esses lugares, esses estados, eles já possuem, na sua origem, tá? Pela forma como foram, né, criados, de certa forma, né, grosso modo dizendo, como foram estabelecidos, né? A gente usa o artigo, mas não por essa regra aqui, a gente usa porque eles já nasceram dessa forma. E países que têm o nome plural, tipo Holanda, Filipinas, The Netherlands, The Philippines, Malvinas, arquipélagos, né? Ó, características geográficas como cordilheiras, mountain ranges, são cordilheiras, grupos de ilhas, né? Arquipélagos, rios, mares, oceanos e canais. Então, ó, o Himalaia, as Canárias, o Atlântico, o Oceano Atlântico, a Amazônia, o Canal do Panamá. Então, são dispositivos, são características geográficas, tá? Eu só vou pedir para vocês anotarem, vou até voltar, eu estava conferindo se eu tinha colocado no outro slide. Mas, cuidado, se você tem lago e ilha, você não usa. Então, a exceção às características geográficas, galera, é lago e ilha. Não vai usar. Então, questão de prova, vai estar lá. Lake, caiu em prova já isso aqui, tá? Hudson, Lago Hudson, omissão. Ilha Grande, Big Island, Ilha Grande, não usa. Ah, mas se for um conjunto, um grupo, professora, grupo pode, sozinho não, tranquilo? Então fiquem bem atentos, isso aqui já caiu em prova, então fiquem atentos em relação a isso. A regra que para itens geográficos, características geográficas eu vou utilizar, e se tratando de lago e ilha no singular, não usa, tranquilo? Seguindo as características, aí a gente tem para jornais, The Times, The Washington Post, The Sun, muito comum, né? The New York Times, né? Edifícios ou trabalhos de arte conhecidos também, claro, até porque são únicos de sua natureza, né? Empire State Building, Taj Mahal, Mona Lisa, Sunflowers. Organizações internacionais, órgãos internacionais, Nações Unidas, né? A União dos países lá, da questão das Arábias lá, não sei o nome direito, não é geografia com os outros colegas. Hotéis, pubs e restaurantes, lugares únicos de sua natureza, né? The Ritz Hotel, The King's Heart, The Déjà Vu. Então, nós vamos usar porque eles são específicos, tá? Ó, olha que legal. Nós não usamos o artigo definido para o nome de hotel quando é o nome do proprietário. Porque a gente vai usar o caso genitivo, que é uma outra aula que nós vamos ter. Porque aqui é como se fosse o nome da pessoa, porém não com o artigo definido, tá? A gente usa o caso genitivo. E um clássico também, aconselharia vocês a botarem uma observação, um asterisco, em relação a nomes de famílias. The Obamas, The Jacksons, né? Os Obamas, os Jacksons. Então, The Silvas, The Souzas, e por aí vai. Então, fiquem muito atentos. É o tipo de aula que você não vai memorizar tudo dessa forma, tudo agora, mas você vai ler, reler e repetir, fazer exercícios, sempre, né? Quando a gente estuda gramática, a gente estuda a teoria gramatical e depois a gente busca fazer exercícios daquelas questões nas gramáticas referenciadas lá pela banca, tá bom? Buscando sempre fazer questões de prova para que você possa aí massificar o conteúdo do que foi, tranquilo? Então a gente encerra aqui a nossa aula de artigos.